Para entender como o Tribunal de Contas da União atuou no combate às fraudes na Previdência Social e também no levantamento de dados importantes para o debate sobre o financiamento previdenciário brasileiro, nós vamos conversar com Jorge Oliveira Castro, auditor do TCU. Olá, Jorge, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. O que o tribunal descobriu em relação às possíveis fraudes na Previdência Social? O que nós fazemos nesse processo é cruzar a lista de pagamento do INSS com diversas bases outras de dados e com isso nós encontramos indícios de irregularidade, tais como pagamento pago em duplicidade, pagamento acima do valor máximo, e nós repassamos isso ao INSS para que eles revisem esses benefícios. Em relação ao levantamento de dados sobre o financiamento previdenciário no Brasil, o que o tribunal descobriu? O tribunal fez um trabalho de identificar as receitas e despesas que seriam da Seguridade Social, as receitas e despesas que seriam propriamente da Previdência e mostrar esses números de forma geral, os valores dessas despesas e receitas. E quais são esses principais números? Nós constatamos que há um déficit financeiro bastante grande. O regime geral de previdência social que teve um déficit de 195 bilhões, o regime próprio dos servidores civis, um déficit de 46 bilhões e os encargos financeiros com os militares inativos e pensionistas em torno de 44 bilhões de reais. Esse é o déficit financeiro. Como a Previdência inclui compromissos de longo prazo, há também o que se chama de déficit atuarial. Essa conta, juntando os três regimes hoje no Brasil, está na ordem de trilhões de reais. É um valor impagável. Então, qual que é a situação da Previdência Social no Brasil hoje? O déficit financeiro é crescente ano a ano, tem aumentado. Com isso, recursos que iriam para a saúde, assistência social, segurança, educação, passam a ser consumidas pelo pagamento da Previdência Social. Isso é que, de certa maneira, torna insustentável nesse sentido. E qual que é a conclusão que o tribunal chegou após esses estudos? Mudanças devem ocorrer, as reformas são necessárias. E de onde vem esse déficit, quais são as causas? São diversas, algumas são estruturais, na maioria das vezes, na maioria dos casos, o que você tem são benefícios cujas contribuições são insuficientes para sustentar os pagamentos que advêm dos benefícios. Existem partes do sistema menos sustentáveis que outras? Sim, com certeza. No regime geral de previdência social, por exemplo, a parte dos segurados especiais, que são os trabalhadores rurais, eles não contribuem para a Previdência e podem se aposentar comprovando tempo de serviço, tempo de trabalho no campo. Esse grupo, ano passado, gerou um déficit de 100 bilhões, mais de 100 bilhões de reais. É possível você ter no sistema de Previdência grupos que não contribuem, mas isso tem que ser previsto fiscalmente sobre quais são as fontes de financiamento para isso. Além disso, no regime próprio, o que se tem dos servidores civis, o que se tem é um passivo muito grande de pessoas que se aposentaram antes das reformas e mudanças que já ocorreram nos últimos 20 anos. E os militares, eles contribuem apenas para a pensão, não contribuem para a inatividade, e esse é o principal motivo do déficit do regime deles. O senhor já falou aqui que uma reforma ela é necessária. Quais são os desafios agora para uma nova reforma da Previdência? Você tem que, de alguma maneira, aumentar receitas e reduzir despesas. Como você faz isso? Há várias formas. Você aumenta de idade, é uma delas, é uma que sempre se usa nas reformas previdenciárias. E, além disso, revisar aquelas partes do sistema nas quais as contribuições são menos suficientes para manter as despesas. O trabalho do Tribunal de Contas, é claro, não tem relação nenhuma com a mudança das regras. O Tribunal não opina sobre quem deve pagar mais ou menos, que benefícios devem ser mitigados ou modificados. E isso é um embate político que vai acontecer entre as diferentes partes do sistema e a sociedade tem essa difícil missão de escolher o que fazer para transformar o nosso sistema num sistema um pouco mais sustentável do que é hoje. O que mais de relevante essa auditoria do tribunal mostrou sobre a Previdência Social? Olha, esse e outros trabalhos têm mostrado que os números são muito grandes, O tribunal tem atuado com relação à Previdência em três eixos principais: conformidade, que é essa parte de irregularidade que eu mencionei no início, a parte de gestão e governança, que é alimentado pelos outros trabalhos, inclusive de controles internos, melhorar a forma de concessão de benefício com mais segurança, e a parte de transparência que nós temos feito para informar a sociedade sobre
como andam as contas públicas, que afinal de contas essa é a grande missão do tribunal. Jorge, muito obrigada pela participação que nos ajudou a entender um pouco mais sobre a Previdência Social no Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês.